Às vezes a gente olha que pensa que é sem saída. Aí, se uma mulher tivesse tá passando por a mesma coisa que você está passando, qual é o conselho que você daria para ela? Eu daria conselho para lutar. Lutar porque ainda não é o fim. Só é o fim quando Deus dita que é o fim. E quando você ainda não passou, você não sabe qual é a força que você tem. Eu não sabia que eu tinha a força que eu tenho. Eu não imaginava que eu tinha essa força toda. E como eu digo, eu por mim mesma eu procuro força interior dentro de mim. E sei que essa força não veio por mim só, mas com a ajuda de Deus. Então eu digo, quando vejo alguma mulher que foi diagnosticada neste momento, eu digo a ela para chora, chora para desabafar, mas não chora a pensar que é o fim, porque não é o fim. Pode ser o começo de uma nova vida, começo de uma coisa boa. Para mim é um recomeço, porque eu comecei a dar mais importância às coisas mais pequenas na minha vida, as mais simples na minha vida. Eu pensava, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho. Não, eu agora acordo, levanto e digo, Senhor, eu entrego o dia nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja feita a tua vontade hoje. Eu vou sair de casa, vou para o sítio X, então caminha comigo, envia os teus anjos, os teus arcanjos, os querubins, os serafins, para andarem comigo. E eu já não faço um plano muito para além. O meu plano é hoje dizer, não, eu amanhã, se for a vontade de Deus, eu amanhã preciso descer para ir ao hospital. Então eu quando acordar, Senhor, se for a tua vontade, eu vou me preparar, vou sair de casa, vou ir para o hospital. Então caminha comigo. Senhor, entrego a vida dos meus filhos no dia de hoje. Que seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos. E já não faço planos para daqui a 3 semanas, para daqui a um mês, para daqui a 3 meses, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, eu dou força, muita coragem, porque o diagnóstico não é o fim, é um recomeço. Forte. O amanhã só a Deus pertence, né? É. Depois de tudo que você já viveu, e que você está vivendo, se você pudesse olhar para você lá atrás, a jovem, mais jovem, né? E dar um único conselho, o que você diria para você mesmo? Ai, o que eu diria para mim mesma? Que eu visse mais da palavra de Deus, que eu tivesse um coração mais leve, que amasse mais, que desse mais amor e que pusesse Deus acima de tudo. Porque Deus é a força maior. Deus é a força motriz. Deus é o princípio. Não é o fim, é o princípio. Então, eu diria para aquela Eurídice jovem que deveria abrir o coração para Deus o quanto antes, porque naquela altura ainda era muito cabeça no ar e fazia algumas coisas, se calhar, que não eram as melhores. E hoje por hoje, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que o resto depois o Deus acrescenta. Amém, amém, perfeito. É, como é o tratamento aí na Angola em relação ao CA? É difícil. É difícil, primeiro, porque tem vários tipos de CA. E há tipos de CA aqui que não tem tratamento ainda.
não tem medicação. Só temos um instituto do CA aqui em Angola a funcionar. Um minuto, um minuto. Vem cá, vem aqui, vem aqui no colinho. O meu elefantinho acordou. Não estou a sair da cama, ele acordou. Então, é difícil porque nós só temos um instituto aqui, do CA, e a medicação é aquela, e tem muitos pacientes, são muitos pacientes mesmo. E fora que a maioria dos pacientes descobre tarde o CA. Então, às vezes já está em fases muito avançadas. E quando já está em fase avançada, fica um bocadinho mais difícil. Por ser só um instituto e ter muitos pacientes, ter poucos médicos especializados, então é uma dificuldade. Fora também a dificuldade financeira para poder ultrapassar esta patologia. Algumas pessoas têm dificuldades até na alimentação, outras no transporte, e é mesmo difícil, é difícil. Entendi. Queria te fazer uma. Só tenho duas perguntas, tá? Eu acho que você não chegou a comentar como você descobriu o CA na sua mama. Se foi através de um toque, você tomando banho, se você sentiu alguma dor. Poderia falar um pouquinho pra gente? Ok. Eu sempre fiz toque, mas depois de um tempo parei de fazer o toque, não sei o porquê, mas parei de fazer o toque. E quando dei conta do nódulo, da noite por dia acordei e disse: deixa-me fazer o toque. Nunca mais fiz, vou fazer o toque hoje. E fiz o toque naquele dia. Então, por ter feito o toque naquele dia, foi quando eu dei conta do nódulo. Eu dei conta que tinha um nódulo, uma coisinha assim pequenina. Achei estranho. Chamei o meu filho, disse: olha, toca aqui na mamá. Sentes alguma coisa diferente? Ele disse: mamãe, eu sinto como se tivesse um berlinde aí na xuxa da mamá. Eu disse: oh, tá bem. Tinha uma vovó também aqui em casa, perdão. Eu disse: vovó, senta aqui um bocadinho. Ela também sentiu. Eu disse: oh, isso já é preocupante. Então vou começar a fazer, a procurar ajuda, porque nós já lemos um bocadinho, já estudamos um bocadinho. Vem então na mamãe, filha. Já estudamos um bocadinho e já desconfiamos das coisas. E foi quando eu comecei a fazer a pesquisa para começar a fazer as consultas. Entendi. Aí você desconfiou que tinha alguma coisa. Sim, desconfiei. Entendi. Porque eu não vi se você tinha falado isso lá atrás. E aí eu acho que isso é algo muito relevante, né, pra gente comentar sobre. Porque tem muita mulher que ela não faz isso, não faz esse tipo de toque, não tem essa noção, né? Porque muitas vezes a gente tá no nosso dia e sente um nódulozinho ali, pensa que é normal, aí vai deixando, vai deixando. Essa é a minha última pergunta, tá? Então eu vou passar pra Aqui, Ingrid, você sabe tem alguma pergunta? Pode falar. aqui não se fala muito na televisão, não falam. Eu, desde que fui diagnosticada, eu quando estou no táxi, estou no mercado, estou numa loja, encontro, tem uma mulher ou não, eu falo que tem que fazer o toque, porque é o mais fácil de se dar conta. Eu falo do toque, falo das consultas periódicas de ginecologia, por causa do câncer do colo do útero. Então, eu, desde que fui diagnosticada, eu já falo mais sobre do que antes.
Entendi. Foi importante você falar sobre isso. Eu passei, ano passado, passei por um período também meio turbulento na minha vida em relação a um sangramento que eu tive. E pra mim eu achava normal, porque eu dizia assim, eu digo, eu acho que é normal. Eu me perdia nas datas, que eu ficava nos meus dias. E aí teve um dia que eu senti que não estava normal. E aí eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo. A minha vida era muito agitada. E eu não tinha tirado um tempo para mim. Eu não tinha esse tempo para mim. É como por isso que eu perguntei para você, e sobre a pergunta, por que você escolheria viver por você, não pelos outros? Porque eu escolhi viver pelos outros, não por mim. Eu amava mais os outros do que a mim. Mas como é que eu vou amar uma pessoa mais a mim? E eu? Onde eu fico? Entendeu? E quando eu comecei a olhar para mim, eu entendi, eu falei assim, não, não é normal eu estar assim, não é normal. E eu fui procurar um médico. E quando eu procurei um médico, passamos, acho que foram 7 dias horríveis, porque eu fiquei naquela angústia de querer saber o que eu tinha e não sabia, não descobria. No público é uma coisa que é muito demorado. Eu digo, não, eu vou no particular. E quando chegando lá, deu umas manchas no meu útero. E aí o médico falou assim, olha, isso aqui é tratável, mas você tem que fazer isso, 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 isso. E eu, como sou uma pessoa muito temente a Deus, eu falei assim, tá repreendido. Tudo que esse médico falou tá repreendido porque eu não aceito. Eu sou uma serva do Senhor, eu vou fazer prova. Eu vou, porque Deus diz que a gente pode sim provar ele. Quando você renuncia a viver as coisas do mundo, que você está em santidade, que você tem se guardado, você tem uma vida com Deus, você tem intimidade, você tem que fazer prova com Deus. Tem gente que fala, ai, mas você não pode questionar Deus. Eu não posso questionar, mas eu posso sim ter uma conversa com Ele, porque Deus ele é nosso amigo. Ele vai me responder, porque não era possível que ele não fosse me responder, porque ele estava permitindo eu passar por aquilo no momento que eu nova, querendo gerar filhos, ele fazendo isso, que sabe que se desse uma confirmação de algo pior, eu teria que tirar o meu útero. E eu sempre tive no meu coração que eu quero ser mãe, eu não queria, eu quero. É uma coisa que tem no meu coração. E eu não vou abrir mão disso. Deus, ele sabe que isso é uma coisa que está no meu coração. Não foi eu que coloquei. Foi ele que colocou isso no meu coração. E eu fui sim tirar a prova com Deus. Falei, Deus, eu vou fazer um propósito durante 7 dias. E eu sei que o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me responder, eu não sei como, mas, mas que o Senhor vai me responder. E ele me respondeu, deu 7 dias, não tinha coragem de ir buscar o resultado, queria pegar pelo telefone, e ele falou comigo fortemente, não, você vai lá buscar. E eu dizia que não, e eu questionando Deus, não, não vou. Ele disse, você vai. Porque quando eu recebi o médico falando, ele falou assim, você vai ter que tratar, vai ter que ir ali, fazer isso, aquilo. Me disse várias coisas. Nunca, ele não falou que, não me deu uma possibilidade de dizer assim, não, não foi passivo. Ele foi muito grosseiro, a forma que ele me falou. E eu disse, não, o senhor tá repreendido. Eu não vou aceitar isso, eu não sou obrigada a passar por isso. E foi quando eu fui pegar o papel lá do exame. E quando ele mesmo abriu o exame, porque eu acho que Deus, ele queria mostrar para aquele médico que a última palavra era de Deus, não era dele. E quando o médico abriu o exame, que ele falou assim, como assim? Não tem nada. Sumiu. Amém. Ele falou, sumiu. E no mesmo horas eu entendi que ele era Deus. Deus trabalhando na minha vida. E demorou 7 dias, sim. Deus ficou ensinando isso comigo durante 7 dias. Ele não falava comigo durante 7 dias. E foram 7 dias para mim horríveis. Porque por onde eu procurava não tinha, eu não falei para ninguém. Você imagina você passar por isso e não falar para ninguém? Não falei para ninguém, ficou só eu e Deus passando por isso. E mil coisas na minha cabeça. E quando eu fiz isso, que eu vim de lá, parece que saiu um peso sobre a minha vida. E aí eu entendi que foi preciso sim eu passar por aquilo para mim entender quem é Deus na minha vida e para mim entender qual é o propósito de Deus na minha vida. E desde aí então eu aprendi que eu não posso amar mais os outros do que a mim. Eu tenho que tirar um tempo para mim. Eu tenho que olhar para mim, porque como é que eu vou amar uma outra pessoa se eu não me amo?
Porque a palavra de Deus, ela diz Eu que a ainda gente tem estou que a se aprender. amar. Mas você vai aprender, como eu falei pra Aprender você. Tudo é um propósito, entendeu? Tudo é um propósito. A gente pode pensar que não, mas tem um propósito em tudo. E Deus, ele dá honra para quem tem um propósito. Deus, ele guarda o nosso propósito. Amém. E eu estava numa conferência esse final de semana, o nome da conferência era Lágrimas. Lágrimas que Deus recolhe. E eu não entendia por que que a minha pastora tinha escolhido esse tema. Eu dizia assim, mas lágrimas que Deus recolhe, e eu ficava para mim, mas por que que ela escolheu esse tema, que é o ano que Deus mais abençoou a vida dela? Poderia, aí na minha cabeça, assim, eu leiga, eu pensei que poderia ser um outro tema. Só que não, que quando ela foi ministrar, ela falou que foi o ano em que ela mais chorou. E que as lágrimas dela não foi em vão. Deus recolheu todas as lágrimas dela. E quando Deus ele recolhe nossas lágrimas, ele traz bênçãos. E ela foi começar a falar o testemunho dela. E eu comecei a entender que muitas vezes as pessoas olham a gente chorando, é fraca, é coitada, é muito sensível. Não. Não é que nós somos fracas, não é que nós somos sensíveis, porque falar, a mulher ela tem o sexo frágil. Eu não tenho sexo frágil. Eu tenho intimidade com Deus, na presença de Deus, eu tenho intimidade com Deus. A gente só chora perto de pessoas próximas. A gente não chora perto de pessoas estranhas. E eu quero te dizer, Eurídice, eu quero te dizer que você é uma mulher com muita força, tá bom? Você é uma mulher com muita Obrigada. força. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você transmite pra gente Amém. uma força, uma garra, que é algo que a gente fica pensando, se você contando tudo que você passou, o seu AVC, tudo que você passou. A gente não suporta perder o cabelo. Mas você veio passando por AVC, perdeu a mama, perdeu o cabelo e outras coisas. Ter um filho atípico que para mim não é problema, porque a minha sobrinha ela é uma criança atípica. Ela é suporte, ela é moderada, ela fala. O médico disse que ela não ia falar, que ela não ia andar, que era muito difícil uma menina autista falar ou se desenvolver. Hoje a minha sobrinha fala, canta, louva o Senhor, fofoca da escola, se alguém maltrata ela, fofoca. Se ela fica assim pro parquinho, ela fala. Tudo ela fala. E eu louvo muito a Deus pela vida dela, porque ela é a única neta da minha casa, aqui em casa. E minha mãe sempre fala pra mim, minha filha, quando que tu vai me dar um neto? Quando que vai vir o teu filho? Eu digo, calma, mulher, tá chegando, porque tá dando tempo de Deus, não é no meu tempo. E eu creio que tem chegando coisas novas e tudo é no tempo de Deus. Eu falo, Deus, eu não quero atropelar os teus planos sobre a minha vida. Eu quero dar cada passo a Amém. cada passo. Eu quero que tu esteja presente em cada passo que eu der. Eu não quero me precipitar para depois me arrepender. Eu não quero, porque eu disse para Deus que esse ano eu vou ver o extraordinário dele na minha vida. E é o que eu venho profetizando todos os dias na minha vida. Eu só aceito o extraordinário de Deus. Eu não quero mais viver o natural dessa terra. Eu quero viver o sobrenatural dele sobre a minha vida. E eu desejo o mesmo para você. Que você viva Amém. o extraordinário de Deus na sua vida. Que Deus ele abençoe sua vida. Ele dê muita, mas muita saúde. Que você, por onde você passar, você fale. Porque você vai ter um testemunho que você vai contar. E as pessoas vão te olhar com admiração. Não vão te olhar com pena. Vão te olhar com admiração. Vão falar assim: meu Deus, ela passou por tudo isso, mas Deus é com ela. Amém? Foi um prazer Amém. conhecer você, Amém. tá bom? Permanece Prazer firme, foi porque você vai meu. voltar aqui, mulher. Vai voltar aqui, vai contar esse testemunho que você bateu o sininho lá, que você foi curada, porque Deus ele vai derramar a cura, que ele derrame o sangue dele sobre a sua vida e que você seja curada em nome Amém. de Jesus, tá bom? Foi um prazer Amém. Eu conhecer você, recebo. viu? Foi um prazer conhecer Amém. Também você. gostei. Passar para a Ingrid aqui, tá bom? Glória a Deus. Tá bom. Olha, Amém. que viagem, viu? Que viagem na sua vida. Glória a Deus por isso. É,